Oi, bom dia. Já viram os vídeos ali de projetos elétricos, projetos de instalações elétricas? Gente, qual que é a sugestão para vocês, tá? Nessa parte do desenho de instalações elétricas. O melhor é não ver todos os vídeos de uma vez só. Vejam em partes e vão fazendo o desenho à medida que vão vendo os vídeos, tá? Essa é a melhor forma de fazer o trabalho de desenho de projeto elétrico. Ah, por que que eu digo isso? Porque o projeto de desenho de instalações, o desenho de projeto de instalações elétricas, ele é um desenho que ele é um pouco mais detalhado que os demais. Vocês vão observar isso se vocês compararem com um arquitetônico, por exemplo, que já é um desenho muito detalhado, tá? Então, é importante que vocês tenham calma na hora de fazer esse desenho de projeto. Façam o desenho de projeto em partes, tá? Sugestão que eu dou de estudo para vocês e de modo de trabalho é a seguinte, tá? Pelo menos para mim funcionou super bem e eu vejo que e era a forma também que eu ensinava no ensino no ensino presencial, tá? Eu sugiro que vocês vejam os dois primeiros vídeos. Os dois primeiros vídeos têm informações a respeito da simbologia e também a respeito dos diagramas, tá? Para entender bem como que os diagramas eles são lidos. Mas o segundo vídeo vocês podem ver até a parte dos diagramas, tá? Aí a parte de alocação dos pontos vocês podem ver depois, tá? Da parte de dimensionamento. A parte de dimensionamento eu não coloquei ainda. A parte de dimensionamento eu não costumo passar para o pessoal da engenharia civil. Eu fiz as gravações dessa vez num formato que atendesse aos dois cursos, tá? Mas no caso de vocês, qual que é a sugestão que eu dou? Para assistirem a primeira parte do vídeo 1, todo o vídeo 1 e e até a metade do vídeo 2, né? Que é mais ou menos na metade que encerra a parte de diagramas. Então, na verdade, seria até o ponto que encerrar a parte dos diagramas. Depois, vocês vão assistir o vídeo de dimensionamento que eu vou passar para vocês ainda em breve. E aí, com o dimensionamento, vocês vão poder fazer, né, calcular fazer o dimensionamento dos pontos de força e luz, a separação dos circuitos, para, em seguida, alocar os pontos que vocês dimensionaram na planta baixa, tá? E aí, com isso, vocês podem concluir, né, na hora de fazer a alocação dos pontos da planta baixa, aí vocês podem concluir a visualização da parte 2 do vídeo. A parte 3 do vídeo é que ela deve ser feita depois de concluir o desenho da parte 2, tá? O desenho da alocação de pontos. Porque a parte 3 ela se refere ao quê? Ela se refere ao desenho dos eletrodutos e ao desenho dos eletrodutos e dos condutores, tá? E a gente só vai conseguir desenhar eletrodutos e condutores depois de dimensionar as proteções, depois de dimensionar os condutores e depois de alocar os pontos na planta baixa, tá? Então, essa parte e o desenho de eletrodutos e condutores, ele depende da localização
dos pontos da planta baixa. Então, ele só pode ser feito depois que fizer o desenho da representação dos pontos na planta baixa. Tá claro? Entendi, professora. É bastante informação, na realidade, né? Eu Sim. tô um pouco perdido no meio de tudo isso. Mas, Então, é por isso que eu resolvi dar um é, roteiro, né, de trabalho, porque essa parte, o elétrico, muita gente tem bastante problema de desenho, inclusive de empresas grandes, tá? Uma coisa que costuma dar bastante problema, tá? Até numa das videoaulas ali da Civil que eu disponibilizei ali no canal, eu comento sobre esse ponto, que é a quantidade de circuitos que saem do quadro, a representação do quadro de distribuição, tá? Aí, quando chegar na parte de desenho de eletrodutos, eu sugiro que vejam também esse material, que aí tem alguns comentários, né, do que pode ser feito e do que não pode ser feito, tá? tá, então o primeiro vídeo que a gente tem que assistir é esse de desenhos e projetos de instalação elétrica, parte 1, certo? Isso, são as aulas teóricas, Tá, entendi. Beleza. tá? É uma sugestão, né? Tem Sim. gente que trabalha diferente. Uhum. Não E tem, não tem em nenhum relação, problema de não seguir essa sugestão. em relação às cargas que vão ter no imóvel, já tem algum lugar falando sobre isso? Eu fiz o vídeo de dimensionamento, eu não editei ainda. Eu Uhum. vou postar ele ainda hoje. Tá, beleza. Até fica uma dúvida, aproveitar que ninguém tem dúvida. Tem diferença daí nas linhas dos eletrodutos? Por exemplo, um eletroduto de 1 polegada é representado com uma linha de uma espessura X, um de meia é de uma espessura Y, ou é tudo a mesma espessura? É tudo a representação do eletroduto, tudo a mesma espessura para bitolas diferentes. Uhum. Aí as bitolas vão ser identificadas através da simbologia de diâmetro, né? Que é o φ junto da medida do diâmetro, em milímetros, né? A NBR 5410 diz que as medidas de condutores e eletrodutos têm que ser representadas em milímetros quadrados, que é o caso dos condutores, que é a seção de área medida, e milímetros no caso dos diâmetros dos eletrodutos. Sim, e a gente vai conseguir aproveitar uma parte daquele projeto que já tinha sido feito antes? Acho que sim, né? Ou vai ter que ser tudo de novo? Não entendi a tua pergunta. Será que a gente consegue aproveitar? Porque acho que a estrutura é a mesma daquele desenho anterior, não? Do arquitetônico, Isso. vocês vão fazer o elétrico em cima do arquitetônico. Ah, entendi. Tá. Daí, tipo, continua a cotagem, continua tudo isso. Caramba. Sim, aí no caso, como vocês já organizaram as layers da planta, né? A princípio de forma correta, eu não vi ainda se todos fizeram de forma correta, mas a princípio de forma correta, vamos supor que sim. Aí vocês vão conseguir desabilitar a visualização daqueles elementos que não precisam para o elétrico, né? Por exemplo, a cotagem. Se você coloca a cotagem representada no elétrico, o teu desenho vai ficar muito poluído. E aí, no trabalho final, lá na plotagem da folha, aí vão ter, então, o quê? 2 desenhos ou 3? Vão ter vários desenhos. Eu vou ensinar para vocês também a fazer o unifilar. Entendi. Poxa, unifilar de construção? O unifilar da instalação completa. Ah, entendi. Tá certo, então. Tá? E assim, só para eu ter uma ideia, esse é o trabalho final, essa atividade? Sim, esse é o trabalho final de vocês. Então, tá bom. Poxa. Tá acabando, né, gente? Mas o último também vai fechar com chave de ouro, hein? Poxa, esse tem coisa para fazer. Tem.
Não sei se vocês viram a data de entrega, mas a data de entrega está planejada para o dia 4 de dezembro. Sim. Tá? Essa matéria tem recuperação, por um acaso, só para... Não quero ser pessimista, mas Ah, a tem. gente faz uma atividade, tem uma atividadezinha de recuperação. Hum, Tô dando uma olhada aqui por cima, em relação, tipo, na curva do eletroduto, quando ele sai da caixa de teto para derivar para as caixas, para os pontos ali. Bem naquela curva entre a laje e a parede. Existe algum ponto que a gente tem que especificar, por exemplo, eu quero que essa curva tenha um certo diâmetro para evitar que o cabo seja trancado ali, para evitar que alguém faça 90 graus demais e na hora de passar acabe trancando esse cabo. Ou isso é daí de quem vai executar a obra? Isso daí é de quem vai executar. Uhum. Tá? No desenho a gente não faz dobras. Ah, entendi. Os eletrodutos vêm, tipo, reto assim? Uhum. Hum, Ou representados com o spline do AutoCAD, né? Que são as linhas curvas. sei. Eu percebo que isso é um problema bem recorrente, assim. Muitas vezes na curva é onde mais tranca. Não, mas aí tu tá tentando associar o desenho com a execução, tá? Ah, é um pouquinho diferente. A ideia do desenho é mais mostrar o caminho e evitar dobras em quinas, né? A ideia do desenho é isso. Aí na hora de executar, aí a pessoa que for executar, ela vai ler a planta e aí vai verificar o que é melhor para ser feito dado a partir daquela obra, porque tem alguns elementos construtivos que podem não ter aparecido no projeto, por exemplo, né? E aí, às vezes tem uma viga perto e ela vai ter que dar uma desviada no caminho dos eletrodutos, tá? A ideia é não representar dobras no desenho da planta baixa para evitar com que a pessoa confunda aquilo mesmo com, faça de fato uma dobra, né? Na verdade, ela tem que fazer o mínimo de dobras possível para diminuir, para aumentar a resistência mecânica dos condutores que estão dentro dos eletrodutos, Sim, entendi. tá? Uhum.
Gente, mais alguma pergunta? Professora, é uma dúvida. Quando a gente fala aqui em Só um dimensionamento... pouquinho. Desculpa. Pode falar. Quando você fala aqui em dimensionamento de luminárias, uma área de 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 watts, é uma lâmpada de 100 watts incandescente ou ela tem que ser de 100 watts independente do material que é a fabricação? Independente do tipo. Uhum. É que, tipo, se a gente olhar na prática, assim, poxa, é difícil um cômodo de 6 metros quadrados que tem uma lâmpada de 100 watts, né? Incandescente nem tem mais para vender. Então, até se você colocar, tipo, 100 watts de lâmpada de LED, eu acho que tu vai tomar um baque a hora que acender a luz. Tem que acender a luz de Ah, alta. sim, vai iluminar tudo. É, Mas sabe por que que se toma essa medida? É para dar segurança energética nos circuitos de casa. Até saiu uma revisão da NBR
Até eu tenho que conferir esse dado com vocês, tá? Esses dados de 100 watts, ele é das NBR antigas, mas saiu a nova versão da NBR nesse ano. Sim. Aí eu tenho que dar uma revisada aí para... Mas eu acredito que essa parte da iluminação eles não redimensionaram não, tá? Tem outras coisas que são prioridades nas instalações hoje. Então, talvez essa questão das cargas não tenha sido tão alterada até para garantir uma segurança energética nos Uhum. circuitos, para poder atender os mínimos de 1,5, porque se você utiliza uma potência muito baixa, às vezes pode ter um fio menor que de 1,5 que você possa utilizar, porque Uhum. você vai precisar de uma corrente menor para fornecer energia elétrica para aqueles equipamentos, né? No caso da iluminação mesmo, isso é mais significativo. Sim. Mas, Mas então, a NBR diz que ainda que o mínimo é 1,5, né? sim, sim. É, não sei, é porque, tipo, pegando um exemplo real, eu pego a iluminação da minha casa e, poxa, eu acho que inteira deve dar o quê? No máximo 200 watts. Então, no apartamento, na verdade, né? Então, poxa, Sim. tipo, por um ponto só ter 100 watts é meio real, assim. Mas entendi qual É, é o propósito. hoje é cada vez mais difícil, né? Porque as lâmpadas LED, tanto a fluorescente também, né? Ela já reduziu a potência para menos da metade de uma lâmpada incandescente. Isso ainda antes de ter LED, né? Uhum. Agora com o LED essa potência ficou ainda mais reduzida, mas essas perguntas são boas para vocês fazerem, né? Desde já, porque para mostrar para vocês que o dimensionamento de potência da norma ele não corresponde exatamente à potência do equipamento que vai ser alimentado pelo circuito elétrico, né? Ele é uma medida, ele é um valor que foi estabelecido através de ensaios, através de pesquisas nas edificações, tá? Eles são valores que não foram estabelecidos simplesmente pela potência de catálogo, é isso que eu quero dizer. E da mesma coisa o tamanho mínimo dos condutores, né? A ideia não é só também da resistência elétrica, muitas vezes é também da resistência mecânica nos equipamentos e durabilidade, tá? Essas normas elas não são feitas em vão, são feitas, é importante destacar isso, né, que para se elaborar uma norma técnica, muitos ensaios são feitos. Sim, fica até mais fácil assim, de trabalhar com contorno de um e-mail e tal. Mas você vê que hoje no mercado a maioria das luminárias que tem usa fio muito fino, né? Chega a ser bizarro, assim. É um fiozinho, assim, é um capilarzinho. É Sim. horrível trabalhar com esse tipo de fio. Mas é bacana que vocês estão percebendo isso. Uma coisa que eu sempre recomendo para os alunos, quando estão fazendo esse conteúdo, principalmente quando começam a dimensionar os circuitos elétricos, é para vocês começarem a olhar o quadro da casa de vocês. Verifiquem como ele está dividido, se realmente tem iluminação em tomadas separadas, às vezes não tem, né? Então, é importante observar isso para ver se o eletricista foi caprichoso. Eu já peguei um monte de bucha aí quando eu fazia projeto freelancer. E também até para fazer uma reforma de uma casa minha. Tem uma casa minha que eu fiz o projeto. Então, professora, mas daí eu não quero olhar muito daqui de casa, não. Fui eu que fiz o meu. Aí fica suscetível a muita crítica, deixa quieto. Não, mas é bom para a gente não repetir depois o erro. É bom a gente olhar e pensar, poxa, eu fiz isso.
Gente, mais alguma pergunta? Tudo? Gente, mais alguma dúvida? Ali no caso do interruptor three-way, eu não teria que respeitar a ordem ali dos contatos? Ou isso, tipo, é arbitrário, assim? Aquilo ali é só, tipo, sinalizando que ele tem um three-way, mas eu não teria que respeitar essa ordem dos contatos? No multifilar, sim. No unifilar, não. Uhum. Porque eu tô vendo aquele primeiro exemplo ali da parte 2 e aí tem os três tracinhos ali que seriam os retornos e um P no meio.
em cima e embaixo. Esse P está sendo representado, daí, tipo, eu não consegui entender, tipo, onde que é o retorno e aonde seria só a interligação dos dois. Sim, eu entendi. Mas no unifilar, essa diferenciação, né, da ordem dos contatos, ela não aparece, tá, o Eurico? Tá. Ela só aparece no multifilar, aí, porque no multifilar aparece a pinagem. Uhum. Tá. Aí por isso que aparece no unifilar, como não aparece a pinagem, então isso não faz diferença. Entendi. O mais importante no unifilar é o caminho, Tá, ok. tá?
Professora, mais uma dúvida. Hum, Ali na parte de tug de área molhada, então, por exemplo, a cada 3,5 metros de perímetro eu adiciono uma tug de 600. Mas eu não entendi qual certo. que é a regra para adicionar uma tug de 100. É que você vai ter que atender o mínimo de 3 de 600. Aí, além do mínimo de 3.600, vamos supor que a área da sua cozinha tem, o perímetro, aliás, da sua cozinha, ele tem mais de 10 metros e meio. Uhum. Aí porque até 10 metros e meio, aí você vai ter que colocar no mínimo 3 tomadas de 600, certo? Tá, Aí, se você tiver mais que 10 metros e meio de perímetro, né? Aí você vai adicionar pontos de 100, entendi. tá? Uma coisa que se faz muito, tá? É em vez de botar pontos de 100, você já botar ponto direto de 600, porque aí atende um requisito além da norma, Sim. tá? É uma escolha do projetista, porque o mínimo da norma é o quê? Né? Para cozinhas com perímetro maior, cozinhas e copas e áreas de serviço, no caso, com um perímetro maior que 10 metros e meio, aí eu vou ter que adicionar um ponto de 100 watts, além dos 3 de 600. Tá claro? A norma diz isso. Sim. Mas se eu quiser botar mais potência, não tem impedimento nenhum, tá? Quando eu faço projeto, eu gosto até de botar mais potência na cozinha, tá? Quando eu fazia, né? Hoje eu não posso mais fazer. Então, eu gostava de botar um pouquinho mais de potência na cozinha, porque tem muitos eletrônicos, né? Muitos eletrodomésticos, cada vez mais. Então, é importante a gente ter bastante pontos e pontos com potência grande. Sim. E em questão de, por exemplo, eu quero dimensionar um disjuntor. Beleza. Supomos que a minha cozinha ali já fechou, sei lá, 2.200 watts. Aí eu tenho que abrir um disjuntor novo ou tem uma taxa de tolerância em cima disso? Abrir o disjuntor novo, que seria um circuito novo, tá? Uhum. Não tem um valor, isso aí é uma boa pergunta, porque não tem um valor típico. Aliás, não tem um valor normatizado, né, para qual que é o total de um circuito de tomada de uso geral. Isso é uma informação aberta, tá? Aí você vai ter que, como que você vai escolher um tamanho bom, né, de circuito de tomada de uso geral? Isso tudo eu vou falar aqui no vídeo de dimensionamento, tá? Ah, mas eu já estou aproveitando aqui também para falar na aula de dúvidas. Um tamanho bom de circuito de tomada de uso geral é aquele circuito que ele pega bastante, é um tamanho que faça com que o circuito pegue bastante pontos, né, que ele tenha uma potência alta, mas que ao mesmo tempo não use um material tão caro, tá? Isso é um tamanho bom de circuito de tomada de um tamanho bom de circuito de tomada de uso geral é o tamanho que proporcione essas condições. No caso de cozinha normalmente utiliza fio de 4 milímetros quadrados, tá? Porque por conta da potência dos equipamentos. Então, um tamanho bom para um circuito de cozinha é um circuito que tem uma potência que use bem a fiação com 4 milímetros quadrados e que não use um disjuntor também com uma corrente muito alta, em torno de 20, 25 milímetros. 25 amperes, desculpa. Tá claro? Porque o disjuntor também, quanto maior a corrente, mais caro ele é, né? Sim. Eu até imaginava que a questão do disjuntor seria mais para proteger os equipamentos. Por exemplo, pensando se eu faço, sei lá, um circuito de tomada com Mas fio. é, É isso? Então beleza. como que ele faz a proteção, né? Aí tem uma coisa que tem que ficar bem clara, como que ele faz a proteção. Ele faz duas proteções, na verdade. Elétrica e a térmica. O funcionamento de disjuntor é como se fosse um
um pouco mais aprimorado, tá? Um fusível que não se arrebenta, ele tem uma lâmina bimetálica, tá? Então, e tem uma câmera de extinção de arco, né? Hoje os modelos DIN têm isso, o modelo NEMA não tem, tá? Então, aí ele faz a proteção elétrica e a proteção térmica também, tá? Por conta do funcionamento dessa lâmina bimetálica. Mas quanto maior a corrente, né, maior a corrente que limite do disjuntor, aí mais caro também ele fica, né? Por isso que é bom a gente utilizar também utilizar disjuntores, né, que não sejam tão caros. E no final das contas, mais ou menos quanto que é o valor total da potência de um circuito desse, tá? Só para completar a pergunta do Eurico aqui, a resposta da pergunta do Eurico. Numa cozinha, dá até uns 3.000 watts por circuito, 2.500, 3.000 é um bom tamanho, tá? 2.400, 3.000 watts por circuito de tomada de uso geral. Tá claro? Numa cozinha, numa copa, numa área de serviço. E em questão, por que eu não posso dimensionar, tipo, fechar certinho 4.400 watts ali, para poder fechar os 20 amperes? Pode, não, nada impede. É só uma questão de custo de material, Sim. Sim. tá? Aqui. E também por contingência, né? Porque quanto mais você divide os circuitos, isso aí é interessante também de se pensar. Quanto mais você divide, menos possibilidade de falha você vai ter. Porque você pode ter falha num circuito e não ter no outro. Aí você vai continuar com a tua cozinha operante, no caso. Entendeu? Sim. E principalmente falha de disjuntor, né? É importante ter bastante atenção com isso. Pode repetir? Eu acabei não conseguindo ouvir. Não, principalmente falha de Ah, disjuntor, né? Normalmente quando tem uma falha num circuito interno, né? Normalmente essa falha é ou dos condutores, né? Ou uma conexão ruim feita nos condutores ou um disjuntor, tá? O que costuma ser, não quer dizer que sempre vai ser assim. Mas são coisas bem recorrentes. e em questão, tipo, uma norma, uma regra subscreve a outra, por exemplo, banheiro e garagem. Banheiro e garagem, eu tenho um ponto de 600, independente do perímetro, ou só simplesmente coloco um ponto de 600 lá e acabou? No caso do banheiro, é um obrigatório um ponto de 600, independente do perímetro. Mas apenas um? Ou eu posso botar mais se eu quiser? Se quiser botar mais, tu sempre pode botar. Menos um. Entendi. Menos não, porque o menos não atende a norma, Uhum. Entendi. entendeu?
Professor, por que geralmente nos projetos é utilizado VA e não watts? Sendo que tipo, é a mesma coisa. Existe alguma outra unidade com W? Eu vou comentar disso no vídeo de dimensionamento também, tá? Tanto é que eu faço uma observação quanto a isso, é que o que é o VA e o que é o watt. Na disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica, Introdução à Engenharia Eletrônica, vocês aprenderam alguma coisa sobre potência reativa, potência ativa e potência aparente? Algo que eu me lembro, não. Alguém mais? Eu vou jogar essa pergunta aí para quem está assistindo a gente. Vocês assistiram, vocês aprenderam alguma coisa nesse sentido a respeito desses tópicos? Eduardo acha que não. Luiz? Os tópicos de potência ativa, potência reativa e potência aparente. Acha que não também. Bom, então eu vou comentar aqui com vocês, já dando spoiler, né, do nosso vídeo de dimensionamento, é que o VA, ele é uma unidade da chamada potência aparente, né, que é a potência de fato que existe que existe na rede elétrica, tá? Porque a nossa rede elétrica é de corrente alternada, então a corrente as grandezas elétricas em corrente alternada, elas são modeladas através de números complexos, né? E a potência aparente, ela corresponde a esse módulo das grandezas, da grandeza de potência do no meu sistema de corrente alternada, tá? Então, eu vou ter que a potência aparente, também conhecida como potência complexa, ela vai ser tensão complexa vezes corrente complexa, tá? Que é a tensão de corrente alternada vezes a corrente de corrente alternada, tá? Da rede de corrente alternada. E a unidade que mede essa potência complexa é o volt-ampere, que é o VA, tá? Vocês não aprenderam isso ainda, vocês vão aprender com mais intensidade na física de eletricidade, que eu acredito que vocês não tenham chegado ainda no curso, não tenham atingido ainda, alcançado essa disciplina ainda no curso, e também na disciplina de circuitos elétricos, tá? Como eu estou passando para vocês um conteúdo que envolve potência complexa, só que vocês não tiveram esse conteúdo ainda, então o que eu fiz aqui na nossa disciplina para que vocês possam entender bem e ter noções de dimensionamento? Eu fiz algumas adaptações, tá? E entre essas adaptações foi não utilizar no nosso projeto a potência complexa, considerar somente a parte real da potência, que é a potência em watts, tá? Então, por esse motivo, a gente vai fazer, vocês vão ter apenas uma noção de dimensionamento. O dimensionamento de fato, vocês vão aprender somente na disciplina de projeto de instalações elétricas, o dimensionamento de fato de projeto. Tá? O que vocês vão ter aqui vai ser uma noção, tá? Que aí tem alguns outros cálculos, né, e algumas outras questões envolvidas no cálculo do dimensionamento que necessitam
do dado da potência complexa, tá? Que vocês vão ver só lá na disciplina de instalações, e aqui vocês não vão ver, tá? Então, o projeto que vocês vão aprender aqui, a parte de dimensionamento, ele não reflete exatamente a realidade, ele é uma adaptação, tá claro? Sim. Que aí é um conteúdo que é um pouco mais avançado, né? Então, aí, para que vocês consigam entender, eu fiz algumas adaptações aqui. Parece a mesma unidade de medida, o volt em ampere, É a mas mesma grandeza, né, praticamente, né? Só sim, que modelada de uma forma diferente, né? É a mesma, é que a potência em watts é a potência que é convertida em trabalho. Enquanto que a potência, a parte imaginária, digamos assim, da potência complexa, vocês sabem números complexos ou não? também não. Eu, pelo menos, não sei. É que na minha época eu ensinava no colégio, aí por isso que eu entendi, tá? É que é um número complexo, ele é composto de duas partes, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para que vocês aprendam, na hora que for para aprender, tá? O Luiz está dizendo que teve, tá? Porque eu lembro que era um conteúdo que estava para sair dos vestibulares. Inclusive, quando eu dei aula no IFE, isso foi uma polêmica bem grande. Mas, enfim. Ah, mas o básico já é suficiente, o Eduardo. Não, é que aí tá, o número complexo ele é composto de duas partes, real e imaginária, né? Aí a parte da potência em watts, só para falar para vocês, é a parte que corresponde à potência convertida em trabalho e é a parte real, é a parte que se vê, tá? Da potência. Aí na modelagem, né, do número complexo, a potência em watts ela é a parte real da potência aparente. E a parte reativa, que seria a parte imaginária, ela é uma potência que ela serve para fazer com que o equipamento, com que a carga, ela funcione de modo apropriado, tá? E ela dá também propriedades magnéticas para ela está relacionada, né, com propriedades magnéticas daquela carga, tá? Então, propriedades eletromagnéticas, né? Então, por isso que é um assunto que vocês precisam ainda estudar a base de física para que vocês possam compreender bem. Tá claro? Sim. Mas esse é um conteúdo que antigamente é o números complexos, né? O número em si, que é o que o Eduardo fala que é o básico. Ele antes ele era ensinado no ensino médio. Agora não são todas as escolas que dão esse conteúdo, tá? Eu tive a parte do conceito do que é, mas não tive como calcular, nem é isso que, tipo, pelo menos é o que eu entendi. Eu tive só, tipo, a parte, tipo, a raiz negativa é um número complexo, ponto. Não é nada. Não sei se tu Sim, chegou entendi. a ter certinho o que que era e tal. Uhum. Mas é importante também saber ter uma noção de como se faz as operações matemáticas, né, com números complexos também para entender um pouquinho a essência da potência aparente das grandezas elétricas de alternadas, né? Então, é bom, né, esperar um pouquinho, né? Eu só estou dando spoiler aqui. Mas aí o dimensionamento do nosso projeto ele está todo adaptado
tá? Para você ter uma noção, né? Então, a gente vai trabalhar só com números reais aqui. Pena que isso não é verdade, né? Tudo seria muito fácil.
Professora, ali quando você fala, é necessário consultar o fabricante para saber se tem mais caixas de passagem, uma caixa de passagem com mais dias, no caso. Mas no projeto eu identifico quais materiais que eu vou usar, de qual marca e tal. No projeto em si, sim. No Ah, memorial descritivo, tem um anexo que o nome é lista de material. só. Adorei. Mas no caso da nossa disciplina, a gente não vai fazer esse anexo. Uhum, tá. Tá? E a última situação seria até quantas derivações podem sair de um quadro, assim? Tem algum número específico ou vai depender do quadro? Quadro vai depender do quadro que tu escolher. Uhum. Porque tem quadros de vários modelos, né? Aí, naturalmente, quanto maior o tamanho do quadro, você só vai escolher depois de definir os circuitos, tá? Aí, quanto maior o quadro, lógico, mais caro, né? Tá, e quadro é carinho. Sim. Tipo, existe um limiar, assim, até que ponto, tipo, compensa colocar um segundo quadro ou comprar um maior? A questão do segundo quadro, aí vai depender da característica da edificação. Por exemplo, em casa, tá? Vou dar o exemplo da casa, porque é um exemplo mais simples. Casas com mais de um pavimento, às vezes tem dois quadros. Aí, por quê? Alto padrão pode ser um motivo, né? Que aí é uma casa que tem muita carga, aí seria melhor subdividir os quadros e também dividir por andares, tá? Normalmente se coloca vários quadros por andar, para que os circuitos fiquem mais acessíveis. Aí vai ter o quadro por andar, que é o quadro parcial, e aí vai ter o quadro geral no térreo. E o quadro geral é que normalmente ele pode ser subdividido em casa de máquinas e quadro de cargas. Tá? Quando que é a casa de máquinas? O que que vai normalmente numa casa de máquinas? Motobomba, de portão, de piscina, né? Bomba de elevação do sistema de elevação hidráulica, né, para abastecer a caixa d'água que fica no superior, né?
Apoio elétrico de boiler, né, de aquecedor solar, porque aí tem o apoio elétrico. Então, tudo isso pode agregar circuitos e pode fazer com que seja melhor separar os circuitos os quadros em duas partes. Casa de máquinas, que aí seriam esses equipamentos, e quadro geral. Isso quando, às vezes, a casa é terra e grande, tá? Quando tem mais de um andar, normalmente se colocam os quadros parciais por andar. Tá claro? Sim. Mas mesmo é muito comum também, pelo menos na casa dos meus pais é assim, mas eu já vi em outras casas também, é muito comum uma casa ter mais de um pavimento e não ter quadro parcial. Tá? A pessoa optou por fazer isso, não é algo que é muito recomendável, tá? Em termos de projeto. Aí lá na disciplina de instalações vocês vão entender por quê. Na teoria seria um pouco mais barato não fazer o quadro parcial, né? Você não teria que subir com a fiação de entrada para o segundo andar. Então, seria mais barato, mas em termos de durabilidade de projeto e de questões técnicas, não. Aí o projeto, né, de construção civil, ele é um combinado de coisas, ele é um combinado de custo e de propriedades técnicas, né, de características técnicas, desempenho, no caso. Desempenho e durabilidade, né, um combinado de custo, desempenho e durabilidade, na verdade, qualquer projeto de construção civil. 20 minutos finais, mais alguma pergunta?
Gente, então por hoje era isso. Até a nossa próxima aula.